Dia! Olha a gente aqui de novo. Para quem não me conhece, eu sou Elaine Covielo, sou professora e me coloquei a fazer lives sobre princípios, educação por princípios. Hoje é a nossa segunda live. Quem não assistiu a primeira, ela está gravada, tá? Está no meu feed e está também no meu canal do YouTube, Elaine Covielo. Hoje eu vou deixar o link nos meus stories, ok? E hoje nós vamos falar sobre paciência. Logo depois que eu terminei a live da semana passada, eu olhando alguns vídeos, eu recebi um vídeo que fala justamente sobre isso. E eu gostei muito. E apesar de eu já ter escrito alguns roteiros de live para estarmos fazendo aqui, eu vou tentar reproduzir esse vídeo que eu vi para vocês. Eu achei fantástico e vai ser muito legal. Então, pessoal, para quem está entrando, bom dia, bom dia. Muito obrigada por estarem aqui. E vamos hoje falar sobre outro tema, retirado de Provérbios também. E é um caminho, né? São princípios que não vão enganar ninguém, como eu disse lá na live passada. E nós vamos começar falando hoje de outro princípio, retirado de Provérbios 16:32. Nós vamos começar a falar sobre a paciência. E como nós estamos falando dos nossos filhos, eu já vou começar com uma frase que me chamou muito a atenção. A nossa infância é o chão sobre o qual nós andaremos o resto das nossas vidas. Essa frase é da Lia Luft. Eu achei muito interessante porque essa frase compromete uma existência inteira, né, gente? Se a gente pensar que tudo que a gente faz na infância, tudo que a gente recebe na infância, vai ser armazenado e usado pela vida toda, mesmo que inconscientemente. Então, a nossa infância é absolutamente importante. Então, vou começar aqui a falar com vocês que o nosso comportamento de adultos, ele é formatado desde a nossa infância. Então, na nossa infância, a gente não pode deixar de trabalhar com os nossos filhos a questão do emocional, para a criança ser emocionalmente saudável, para criar depois um adulto emocionalmente saudável, né? Então, nós temos que saber lidar com as emoções e não deixar que as emoções guiem os nossos caminhos. Porque são as emoções que determinam os nossos atos, tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz. Nós somos guiados pela emoção. Então, nós temos que aprender desde cedo a gerir essas emoções e não deixar que essas emoções transbordem e façam com que a gente seja um joguete nas mãos dela própria. Então, desde cedo a gente tem que aprender e ensinar aos nossos filhos como gerir emoções. Estou fazendo muito isso com os meus alunos. As emoções são muito latentes, muito visíveis na escola, né? E eu estou tentando fazer muito isso com os meus alunos e quero passar para vocês essa minha experiência. Deixa eu acenar aqui pro pessoal que está entrando. Pessoal, vamos lá. A primeira emoção que a gente vê muito, muito forte na criança é o medo, né? E existem dois tipos de medo. Existe o medo que nos protege. Por exemplo, você não vai atravessar a rua sem olhar para os lados, porque você tem medo. Esse medo te protege. Você não vai pular de uma altura de 4, 5 metros para ver como é, porque você tem medo. Esse medo te protege. Esse medo é bom,
Esse medo te faz ser melhor. Agora, existe também o medo patológico. O que seria esse medo patológico? Esse medo patológico é um medo, por exemplo, se você tem um medo de cobra, é normal. A cobra pode te matar. Mas uma barata pode te matar? Pode te fazer um mal tremendo? Não é um medo racional. Medo de lobisomem, medo de escuro. Os nossos filhos têm esses medos. E esse medo não é normal, né? Então, os medos, eles têm que ser tratados e ensinados à criança a racionalizarem esse medo. Que medo é esse? Né? Uma barata faz uma criança subir na cadeira? E é um animal que cause tanto problema assim? Eu me lembro de uma pessoa que falava assim, que tinha medo de ir ao dentista. Já menino grande. Por quê? A mãe falava assim, menino, se você não ficar quieto, eu vou te levar no dentista. Então, automaticamente, a mãe estava incutindo esse medo nele, né? A gente até canta, dorme nenê que a cuca vem pegar. Então, a gente vai incutindo medos patológicos nos nossos filhos, sem a gente nem mesmo perceber. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala para a criança. Na escola, eu percebo que crianças que os pais tiveram uma relação ruim com a matemática, uma experiência ruim com matemática, e fala assim, olha, professor, meu pai mandou prestar muita atenção em matemática, porque matemática é difícil. Então, quer dizer, os pais já estão predispondo a criança a achar matemática difícil. Então, nós não podemos fazer isso, predispor as crianças a ter medo de alguma coisa. Matemática não é difícil. Matemática todo mundo aprende. Cada um no seu tempo, cada um do seu jeito, mas se aprende. Então, a gente não pode já colocar nas crianças medos que não são reais. E, sabe, gente, o maior medo que eu tenho visto nas crianças é que os pais se separem ou que os pais morram. São os medos que elas mais falam pra mim, sabe? Então, o medo, ele tem que ser trabalhado desde cedo. E olhado, percebido. E a criança tem que saber o porquê que ela tem medo daquilo. Né? Racionalizar, pensar sobre esse medo, certo? Outra coisa que a gente precisa trabalhar muito com a criança é a questão da identidade. Quem ela é? Uma criança bem resolvida, que sabe que é amada, que sabe que é querida. Ela não se preocupa muito com o que o amiguinho fala, com o que a sociedade fala. Ela vai se pautar naquilo que os pais falam, sabe? A nossa identidade tem que estar muito bem formada desde criança. Quem nós somos? Quem nós nascemos para ser? O que nós nascemos para ser? Isso a gente tem algumas dicas. Deus já nos deixa isso com os nossos dons, né? Mas os pais precisam deixar muito claro para a criança quem ela é, quem ela nasceu para ser, o quanto ela é amada. Você já falou pro seu filho hoje, eu te amo? A troco de nada, vem cá, filho, me dá um abraço, deixa eu te dar um abraço. Já te falei que eu te amo hoje? Essa identidade bem construída fará com que você, que o seu filho, quando ele receber uma palavra que o machuque, uma palavra que o deixe triste, ele volte e diga, não, mas eu sou amado, né? Eu não sou isso, eu sou amado. Então, nós temos que pensar nisso. Depois, gente, o terceiro ponto que eu trouxe hoje, crescer mediante as tristezas.
As tristezas na nossa vida, elas acontecem de uma forma ou de outra, em maior escala, em menor escala, elas acontecem. E nós precisamos ensinar os nossos filhos a crescerem com a tristeza, usarem a tristeza para crescer. Como que a gente pode fazer isso? A tristeza, quando vem, ela tem que ser vivida. A gente não pode deixar falar para os nossos filhos que não é tristeza, que não é triste. Nós temos que viver a tristeza, aquele momento de tristeza. E crescer com ele, aprender com ele o que essa tristeza tem para me ensinar. E aí, essa tristeza, ela vai ser vivida e vai ser passada. Então, são 3 momentos, né? Medo, identidade e tristeza. São sentimentos que aparecem na criança e que tem que ser muito bem trabalhado, porque as crianças vão levar isso para o resto da vida. Eu peguei aqui 6 chaves para que a gente possa trabalhar com os nossos filhos, para que eles sejam emocionalmente saudáveis, sabe? Então, eu até anotei aqui, desse vídeo que eu assisti, 6 chaves. Primeira chave, ambiente estimulante em casa. O que é um ambiente estimulante em casa? Ele vai direto na questão da identidade que eu falei com vocês. O ambiente estimulante é fazer com que a criança perceba que ela é absolutamente pertencente. Que ela pertence àquele lugar, que ela pertence àquela família, que ela ajuda, que ela tá junto, que tudo que acontece ela tá inserida. E quando a criança erra, ela tem que ser corrigida. Faz parte da nossa obrigação, dar limites, corrigir, para a criança saber o caminho, saber até onde ela pode ir, até onde daqui para cá não vai mais. Ela tem que ter esse caminho delimitado. E quem dá esse caminho somos nós. Sabe? Vocês podem perceber dentro de uma mesma família que tem uma criança pequena, com uns elas são mais arteiras, com outros um pouco menos, mas tem sempre um na casa que com aquele ela não treta, não faz arte. Por quê? Aquela pessoa conseguiu marcar para ela o limite até onde ela pode ir. Isso é amor, gente. Dar limite é dar amor. Então, quando a criança erra, é necessário corrigir. Mas quando a criança acerta, é necessário comemorar. É necessário dizer para ela assim: poxa, que maravilha, que ótimo, como você foi capaz, parabéns, você conseguiu. Você tem que tentar sempre. E eu falo sempre para meus alunos que a palavra não consigo tem que ser retirada do vocabulário deles. Você pode não conseguir hoje, mas você vai tentar de novo e você vai conseguir. Nós temos que vibrar com as nossas crianças quando elas conseguem, porque isso cria uma memória de vitória. E quando ela tiver que acessar, né, tiver uma situação difícil novamente, ela vai lá, acessa aquela memória de vitória e o cérebro dela diz assim: você é capaz. E ela continua. E ela consegue. Então, para os meus alunos eu digo assim: eliminem a palavra não consigo, porque vocês conseguem, certo? Depois do ambiente estimulante que a gente falou, nós temos que pensar que os nossos filhos são seres únicos. Sabe aquela história assim que as pessoas falam: nossa, eu tenho tantos filhos, eu criei todos iguais. Fulano saiu assim, e a educação foi sempre a mesma. Sabe por quê? Porque Deus é tão perfeito que ele fez esses bilhões de pessoas, cada um de um jeito, sem se repetir. Cada um tem um comportamento, cada um tem um jeito de ser, cada um tem um jeito necessário para conversar, para se falar, para educar. Às vezes o que você fez com o filho mais velho não dá certo para o filho mais novo.
Vamos pensar nisso? São seres únicos. Outra coisa, perceba aonde teu filho tá. Não adianta você, se ele tá numa determinada fase, você querer falar com ele igual você fala com seu filho mais velho, por exemplo. Um filho de 5 anos. Você não pode falar com ele igual você fala com seu filho de 12. É diferente. Né? Então, cada criança tem uma fase, está numa fase. Na escola, a gente faz provas no comecinho do ano para saber onde eles estão, para depois começar dali ensinar de novo. Então, saber o que o seu filho sabe para ensinar mais coisas é imprescindível, ok? Depois da chave 1, que é o ambiente estimulante, nós vamos para a chave 2, que é estar disponível. Sabe? Eu percebo que os pais têm uma certa tristeza interna pela vida tá difícil, todo mundo tem que trabalhar e ficar pouco com os filhos. Não fiquem. Os filhos entendem que todo mundo tem que trabalhar, que eles querem coisas na vida, eles querem conseguir coisas boas, eles sabem o que é bom. Só que, no momento que você está com seu filho, você voltou do trabalho, você está com seu filho, esteja disponível. Se ele te acessar, você tem que estar disponível naquele momento. Então, são coisas que a gente tem que pensar. Sabe? Eu, na escola, nós tivemos uma formação certa vez que dizia de uma criança que ia muito bem na escola e que os pais trabalhavam muito de manhã até a noite e a criança praticamente nem via o pai, porque ele trabalhava, a hora que ele saía, a criança estava dormindo, quando ele voltava a criança já tinha ido dormir novamente, então ele quase não via. E eles não se falavam, só se viam no final de semana. E aí a escola perguntou a esse pai como ele fazia, tendo essa preocupação, para a criança não ter nenhum problema, que era uma criança muito bem resolvida, tranquila, emocionalmente saudável. E aí esse pai respondeu que quando ele ia sair de manhã, ele ia na cama da criança, fazia um nó no lençol. E o filho dele sabia que ele tinha passado ali para se despedir dele. Então, olha só, ele formou um elo entre ele e o filho. Então, o filho sabia, eu sou amado, olha, meu pai passou aqui, não saiu de casa sem se despedir de mim. Era um nozinho no lençol, que fazia com que ele se sentisse amado. Olha só o que é estar disponível, gente. Nossos filhos precisam da nossa disposição. O terceiro que eu marquei aqui para vocês olhe, ouça e depois fale. Que estranho, né, gente? Olhe, ouça e depois fale. Geralmente, quando acontece alguma coisa, a gente já começa, né? Mas você fez isso, por que você fez aquilo? Né? E esse princípio me fez pensar. Primeiro, olhe o que aconteceu. Ouça o seu filho falar tudo o que aconteceu. Depois fale. Sabe? Isso é muito importante. E a gente não pensa nisso. A gente primeiro começa falando já. Então, olhe, eu pôr na mão no ouvido, né? Olhe, ouça e depois reaja, fale. Entenda primeiro toda a situação. Porque às vezes a gente fala, depois eu fico, mas era por causa disso. Porque você não falou logo, você não deixou. Tem que falar, tem que esperar, tem que ouvir, né? Outra chave, aprenda a arte de fazer perguntas. Boas perguntas. Pergunte. Sabe quando você chega, que a criança entra no carro, que você foi buscar na escola? Aí você pergunta assim, e aí, o que você aprendeu hoje? E a criança fala assim, nada. Não é normal isso? Troque essa pergunta por
O que você mais gostou na escola hoje? Porque aí ele vai ter que fazer uma comparação e ele vai entender que pelo uma resposta ele tem que dar. O que você mais gostou na escola hoje? Não é estranho? Boas perguntas tiram excelentes respostas para a gente conhecer bem os nossos filhos, os nossos alunos. Eu estou muito contente com esse start, esse bingo que deu na minha cabeça. Também nunca tinha pensado nisso. Primeiro, olhe, ouça, depois fale. Isso vai fazer também que você se acalme diante de uma situação de estresse, ok? Bora lá! Aprenda... Permita expressões de emoção, culpa, raiva, medo, tristeza, desânimo e perplexidade. Permita que seu filho expresse as emoções que eles estão sentindo. De qualquer jeito, deixe ele se expressar. Porque às vezes a gente já tenta barrar, suprimir as emoções. Emoções não foram feitas para isso. As emoções têm que ser vividas, têm que ser mostradas. Tente apenas entender as emoções que eles estão sentindo. E as emoções, gente, elas têm que ser vividas e depois que passou, elas são resolvidas. E aí acabou, aquela emoção vai embora. Senão ela fica atormentando. Então, ajude seus filhos a viverem a emoção e depois essa emoção vai embora, tá? Então, é muito importante isso na vida da criança. E olha, gente, eu coloquei aqui, ó, emoções não podem ser negadas, suprimidas ou reprimidas. Sabe quando a criança vem chorando e fala assim, aquele meu brinquedo quebrou, e ela chora. Aí você fala, não era, deixa isso pra lá, vai brincar com outra coisa, você tem um monte de brinquedo. Abaixe-se, respeite a emoção que ele está tentando transmitir para você naquele momento. E deixa ele viver aquela tristezinha momentânea, e depois vai passar. Isso vai fazer com que ele se resolva internamente. E ele vai aprender, gente. Isso vai levar isso pro resto da vida. Eu marquei aqui um dado estudado no processo da comunicação, principalmente com crianças. E eu fiquei muito... nunca tinha sabido disso antes, não. Olha só, a comunicação com palavras das crianças, as palavras que a gente ouve são 7% do que a gente entende da situação. Só, a gente entende 7% da situação ouvindo apenas as palavras. Se você estiver ouvindo seu filho e não estiver olhando para ele, você está perdendo 93% da comunicação. 7% só as palavras passam. Os outros 38% são passados pelo tom de voz. Olha só, gente, como é importante a gente estar atento. Sabe estão falando muito, né? De escuta atenta. Olha só, 7% pelas palavras, 38% pelo tom da voz. E o que é? Olha só o outro. 55% não são falados, nem no tom da voz, é todo o resto, sabe? O gestual, o sorriso, os olhos, o jeito de falar, sabe? As expressões que transmitem os outros 55% da mensagem. É uma coisa muito louca, né? Então, quando a gente está conversando com os nossos filhos e só está ouvindo palavras, a gente está entendendo 7% do que ele quer falar pra gente. Quando a gente abaixa e olha e presta atenção, a gente vai subindo isso. E a gente vai entendendo melhor o que ele quer nos dizer. E quando o nosso filho, a gente tenta conversar com os nossos filhos, se ele estiver jogando,
e ele estiver só ouvindo o que a gente está falando, ele vai entender 7% também. Entende como é importante, quando vai haver uma comunicação de algo importante, de se parar e se olhar? É impressionante, né? Então, gente, nós temos que... Como eu peguei a palavra paciência, é nela que a gente tem que se pautar, na paciência. Para fazer tudo isso, trabalhar o medo, trabalhar a identidade, fazer crescer na tristeza, né? Trabalhar todas essas 6 chaves que eu passei para vocês, né? Cria um ambiente que encoraje, né? Filhos não são únicos, filhos são únicos e cada um é de um jeito. Ser disponível, olhar, ouvir para depois falar, aprender a fazer a arte de fazer perguntas e permitir que os filhos se expressem. Tudo isso demanda paciência. E eu sei que às vezes, depois de um dia inteiro trabalhando, fazendo outras atividades, com as coisas que nós temos em casa para fazer, eu sei que é difícil. Às vezes a gente não tá com paciência de ouvir, olhar. A gente quer mais é falar, resolver, acabou. Mas pensem comigo, né? Um comentário aqui, tá explicado porque ele não entende o que eu falo. Verdade. A gente fala e as palavras são apenas 7% da comunicação. Veja que o tom de voz é muito maior. Com que tom de voz a gente tá falando? Gente, de repente a gente tá até concordando com nossos filhos, mas a nossa cabeça tá em outro lugar e a gente fala num tom tão assim, de deixar pra lá. E aí fica, a gente deixa, né? Ele entende, pelo tom de voz, ele entende. Você não tá nem um pouquinho interessado. Vamos ter paciência um pouco mais, gente? Vamos baixar um pouco a nossa ansiedade, a correria do dia a dia. E começar a trabalhar a paciência nessas partes que os filhos estão precisando. Preciso treinar o olhar. Eu também. E quando eu vi isso, olhar, ouvir para depois falar, como eu sou muito falante, é difícil eu ouvir, viu, gente? Eu quero falar rápido, quero achar que eu entendi tudo já e já dar resposta. Eu preciso treinar muito isso em mim. E, gente, a gente tem que ter nos nossos filhos, lembra que eu falei o ano passado, ó, na semana passada na live, nós somos os treinadores dos nossos filhos. Então, a gente tem... Opa! Eu fui acenar algo para alguém aqui, veio tudo para cima. Gente, a gente tem que pensar que nós somos os treinadores dos nossos filhos. Se a gente não fizer isso, a vida faz, a sociedade faz. Ela treina para aquilo do jeito que eles querem. E a gente tem que treinar para aquilo que a gente acredita correto, dentro de princípios, dentro daquilo que a gente entende como correto. Então, não deixe de seus filhos, deixem eles chorarem quando estiverem com tristeza, deixa passar aquela tristeza, tá? E a gente também só não deixa, a gente só não pode deixar que essa tristeza também fique muito longa, tá? Porque senão ela vai se tornar uma depressão. Então, tem que passar pela tristeza, mas tem que ter um tempo de começar e para acabar, ir embora resolvido. E com tudo isso que a gente tem que fazer, tem que ter muita paciência. Bom, gente, hoje essa era a mensagem que eu deixei para fazer. E sexta-feira eu vou estar aqui de novo com vocês. Um grande abraço, até sexta-feira. Que vocês tenham um dia maravilhoso, um fim de semana super top. E a semana que vem a gente está aqui de novo. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos guarde, nos ilumine para sermos os melhores treinadores
do mundo para os nossos filhos. Um grande beijo. Até sexta-feira. Tchau!